Boa noite. A polícia procura homem de 44 anos foragido da justiça que mantinha um relacionamento com uma adolescente de 14, em Nova Lima. O conselho tutelar foi acionado, pelos militares. Essa adolescente foi encaminhada para um abrigo. Circuito de segurança registra ladrões levando o carro de um lava-jato no bairro Padre Eustáquio, em Belo Horizonte. Em outro lava-jato, o funcionário pegou um carro de luxo de um cliente para dar uma volta, avançou o sinal vermelho e provocou acidente em uma das principais avenidas da região oeste. Já está valendo a lei que autoriza a instalação de painéis luminosos de LED para publicidade na Praça 7, bem no coração da capital. Ainda é carnaval em BH e a gente mostra como está o último fim de semana da folia aqui na cidade. Tem que ter força no peru com muita alegria, porque alegria, tá, querida? A gente tem, meu amor. Goleada na final do Campeonato Mineiro. O Atlético fez 4-0 no América no primeiro jogo da final. É agora ao vivo no MG2. A Polícia Militar está em busca de um homem de 44 anos foragido da justiça que mantinha um relacionamento com uma adolescente de 14 anos em Nova Lima. A Larissa Carvalho está acompanhando essa história porque os militares receberam uma denúncia de que a garota estaria vivendo cárcere privado com esse homem. É isso mesmo, Larissa? Boa noite para você. Oi, Fabiana, boa noite. Bom, essa história não se confirmou, Fabiana. A vizinhança aqui do Jardim Canadá estranhou muito a situação de uma jovem, uma adolescente de 14 anos, vivendo com um homem de 44 há alguns meses, e eles realmente desconfiaram de que a menina vivia em cárcere privado. Mas quando a polícia chegou lá, os militares contaram para a gente que quando eles chegaram, ela mesma abriu a porta, ela tinha a chave, a janela estava aberta, então não se caracterizou cárcere privado. Eles também perguntaram se ela sofreu algum tipo de abuso, violência, estava impedida ou não de sair de casa, e ela negou tudo, disse que vivia lá porque queria, inclusive ela inventou um nome para o homem quando a polícia questionou quem era o companheiro dela. Depois de muita conversa, a polícia disse que conseguiu ter acesso a um dos documentos dele. Ele estava trabalhando perto de uma obra aqui no Jardim Canadá. E aí, quando a polícia teve acesso a esse documento, os policiais descobriram que ele é um foragido da justiça. Ele cometeu algum crime e esse crime não foi informado porque está em segredo de justiça. Diante desta situação, que não se caracterizou cárcere privado e, segundo a polícia, também não caracteriza nenhum tipo de abuso, mesmo a menina tendo 14 anos, porque, segundo os policiais, de 14 anos para frente já não caracteriza abuso, ainda que o homem tenha 44 anos, ele se tornou uma pessoa procurada hoje. Os policiais foram atrás dele, no matagal que tem aqui ao redor da casa, perto da delegacia, todos à procura deste homem, com cães, procurando esse homem, porque ele é um foragido da justiça. E como é que ficaria a situação de uma jovem de 14 anos, sozinha então, convivendo com o foragido da justiça? Foi aí que ela foi encaminhada ao poder público. Vejam só. O conselho tutelar foi acionado, pelos militares, compareceu ao local e então, tendo em vista esse indivíduo também está com um mandado em seu desfavor, essa adolescente foi encaminhada para um abrigo. Os policiais ficaram muito impressionados porque disseram que essa jovem de 14 anos disse que estava daquela situação porque queria. A mãe dela é do interior, a mãe dela sabe que ela está aqui vivendo com um homem de 44 anos, os três são da mesma cidade e ela estava aqui porque quis. Inclusive, os PMs viram ela ligando para o homem e avisando que a polícia estava atrás dele para ele se esconder. A gente conversou com o conselho tutelar, o que aconteceu com essa menina. Eles disseram para a gente que ela foi bem recebida, que ela foi avaliada, que ela está bem e já não está mais no conselho tutelar. Mas o paradeiro dela não pode ser informado por questão de segurança. Fabiana. Que história, né, Larissa? Obrigada pelas informações. Uma câmera de segurança flagrou o roubo de um carro em um lava-jato hoje no bairro Padre Eustáquio, na região noroeste de Belo Horizonte. Isso foi hoje à tarde. Nas imagens dá para ver o momento em que o veículo azul que foi roubado por um dos suspeitos, chama o comparsa que estava armado para entrar no carro.
2 homens que estavam dentro do lava-jato correm atrás do veículo, mas os bandidos conseguem fugir. A polícia foi acionada, mas até o momento ninguém foi preso. E olha essa história. Um funcionário de um lava-jato pegou o carro de luxo de um cliente para dar uma volta e causou um acidente. Isso foi hoje na Avenida Barão Homem de Melo, no bairro Estoril, uma das mais movimentadas da região oeste de Belo Horizonte. O motorista que dirigia a BMW bateu em um outro carro de transporte de aplicativo. Uma passageira que estava nele ficou ferida. Limpou o carro, foi dar uma volta depois que o carro ficou limpo. Avançou o sinal vermelho, segundo informações de populares. Bateu, colidiu contra o veículo Fiesta. Infelizmente, uma vítima, que não tem nada a ver com essa irresponsabilidade dele. Após essa situação, ligou para alguns funcionários do Lava Jato. Desceu várias pessoas querendo causar tumulto, ocorrência, ainda achando que o condutor da BMW estava correto. Entre estas pessoas que chegaram ao local, havia um amigo do motorista que acabou sendo preso por desacato aos agentes. O motorista da BMW fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Ele também ficou ferido e foi socorrido. A Polícia Civil investiga o acidente. E um acidente com um caminhão hoje à tarde deixou um homem ferido na BR-381, na altura de João Monlevade. Segundo a polícia, o motorista do caminhão que transportava pipoca doce perdeu o controle da direção numa curva, capotou e foi parar fora da pista. A vítima, de 39 anos, teve um corte na cabeça e uma possível fratura na perna. O motorista do caminhão foi encaminhado para o hospital da cidade. A polícia procura pelos homens que roubaram 2 correntinhas de ouro de uma idosa no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Esse tipo de crime tem deixado moradores com muito medo. A vítima caminhava pelo local quando um homem puxou com brutalidade os colares que estavam em seu pescoço. A mulher cai no chão e, após conseguir pegar o cordão, o suspeito e um comparsa fogem a pé. O crime foi na rua João Antônio Azeredo, no bairro Belvedere, região centro-sul de BH. A vítima é uma idosa de 67 anos. Nem chamar que aquilo foi uma abordagem, Ele arrancou, O interesse dele era o meu colar. E aí ele teve dificuldade de arrebentar e aí houve aquela agressão. Não sei estimar o valor financeiro, porque era uma joia antiga, foi herança da minha mãe. Na região, as pessoas estão assustadas com a violência. A gente evita ao máximo vir com qualquer coisa, com o celular escondido. Já venho correndo da minha casa até a área da corrida, porque a gente fica sabendo sempre de algum relato e é sempre bem perigoso. Dá um medo, Não é algo que a gente espera e agora tem que ficar mais atento. Dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado mostram que no ano passado foram registradas 51 ocorrências de roubos aqui no Belvedere. Em 37 casos, as vítimas eram pedestres. Em janeiro deste ano, a Polícia Militar contabilizou 2 ocorrências de roubos no bairro. Os dados de fevereiro ainda não foram disponibilizados. Já os furtos, só em janeiro deste ano, o Belvedere teve 36 ocorrências. No ano passado, foram 417 casos. Situação que provoca insegurança em quem mora e trabalha na região. O que a gente vê é criminosos vindo para cá assaltar, cometer crimes. E aí a gente fica bastante refém dessa situação, E isso é muito triste. E foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado o edital para a seleção da entidade ou consórcio público de saúde que vai administrar o Hospital Maria Amélia Lins, que fica na região centro-sul da capital. A unidade tem sido alvo de denúncias e reclamações e os funcionários criticam a medida. A notícia da terceirização é o assunto de hoje no Hospital Maria Amélia Lins. Todo mundo comentando internamente, que vamos ser removidos para o Hospital João 23 e demais unidades. A terceirização ela veio como um baque, para a gente que aqui é servidor público, porque não estávamos esperando isso. A decisão do governo de transferir a gestão do hospital também gera receio entre pacientes. E é ruim, é triste, ver o hospital nesse grande porte, nessa situação.
Jean sofreu um acidente de moto e está na fila das cirurgias eletivas em Belo Horizonte. Passou pelo Hospital João 23 na segunda-feira e agora vive a angústia da espera. Eu tô aqui desde terça-feira, só sob medicação. E sem saber de nada, o dia que vai ser a cirurgia. Eu preciso trabalhar, preciso ganhar um dinheiro, né, para me sustentar, pagar a pensão. Ontem, o secretário estadual de Saúde, Fábio Baquerete, anunciou que a administração do Maria Amélia Lins não será mais feita pela FHEMIG, a Fundação Hospitalar de Minas Gerais. O edital foi publicado hoje. Este vencedor ou vai ser uma instituição pública ou vai ser uma instituição filantrópica com experiência em gestão hospitalar. A previsão é que o resultado da seleção seja divulgado no dia 15 de abril. O edital diz que o consórcio de saúde ou entidade sem fins lucrativos vai assumir a gestão do Maria Amélia Lins por 5 anos, prazo que pode ser prorrogado pelo mesmo período. A publicação no Diário Oficial do Estado diz também que o hospital terá que fazer cirurgias de média e alta complexidade e que a posse da nova gestão só vai ocorrer após migração e integração de todos os serviços para o João 23. Ainda conforme o edital, não há previsão de transferência de recursos da FHEMIG. E a entidade selecionada vai ser responsável por buscar fontes de financiamento para investimento e manutenção de suas operações. Mas, ao mesmo tempo, o documento não impede a futura pactuação entre a entidade selecionada e o governo estadual. Além de não pagar pelo uso do prédio, que fica na Rua dos Ottoni, na região centro-sul de Belo Horizonte, o novo gestor vai receber a doação dos equipamentos hospitalares. Estas imagens são de parte da estrutura e da tecnologia que será cedida. A publicação diz que um inventário feito no ano passado contabilizou cerca de 5.000 itens. Esta advogada especialista em saúde diz que faltam informações importantes no edital. Nós não podemos admitir que a administração pública não faça previamente, né, essa estimativa dos custos e, inclusive, a estimativa do modelo assistencial, do que se quer de qualidade para entregar ao nosso cidadão. Qual é a estimativa de produção dessa instituição por mês? Quantas cirurgias ela vai realmente realizar por mês? Qual a complexidade dessas cirurgias? Para a gente ter a noção de quanto vai se gastar. E para evitar que algumas instituições que, porventura, né, vençam essa seleção e que não sejam sérias, ofereçam um serviço de péssima qualidade. Nós procuramos a FHEMIG, que informou que o edital publicado segue todas as exigências legais. E a Prefeitura de Belo Horizonte sancionou sem vetos e tornou lei o projeto que autoriza a instalação de painéis luminosos na principal praça do centro de Belo Horizonte. A norma divide opiniões. André, explica melhor isso para a gente. Boa noite para você. Oi, Fabiana, boa noite para você, boa noite a todos. A gente está aqui na Avenida Afonso Pena, pertinho da Praça 7. A avenida está interditada agora porque até agorinha há pouco havia um bloco de carnaval por aqui. Sobre esse projeto, que já foi sancionado pela Prefeitura, agora depende do mercado, depende dos empresários aderirem ou não a essa ideia de veicular publicidade, propaganda em painéis de LED gigantes aqui na região. Mas como você disse, Fabiana, é um projeto que divide opiniões, é um projeto polêmico. Quem se posiciona contra esse projeto diz que esses painéis vão poluir a paisagem da região, já que aqui tem construções históricas, prédios protegidos, inclusive, pelo patrimônio do Estado. Esses painéis gigantes iriam, então, atrapalhar e obstruir toda essa paisagem tão importante. Por outro lado, há quem defenda esse projeto, dizendo que o centro aqui de Belo Horizonte precisa mesmo ser modernizado, precisa evoluir e que esses painéis gigantes de publicidade iriam atrair mais pessoas para cá, iriam movimentar mais toda essa região. Enfim, você que está em casa já tem uma opinião formada sobre esse assunto? Pois agora você vai acompanhar detalhes de toda essa história para aí sim poder se posicionar melhor. Veja aí. A ideia é iluminar a Praça 7 no centro de Belo Horizonte com propaganda. O projeto de lei, já publicado no Diário Oficial da Prefeitura de BH,
autoriza a instalação de painéis de LED que poderão ter entre 3 e 40 metros de altura. A publicidade luminosa ficará em locais específicos, como as esquinas da Avenida Afonso Pena, com as ruas Rio de Janeiro e Carijós. São intervenções, segundo a proposta sancionada pela Prefeitura, que vão modernizar a região central da cidade, fortalecendo a imagem da praça, a economia do local e também a segurança de moradores e visitantes. O autor do projeto, o vereador Vanderlei Porto, do PRD, diz que o Código de Postura da cidade recebeu alterações para que os painéis possam ser instalados. O centro precisa evoluir, segundo ele. Hoje, se a gente der uma olhada aqui nesses prédios, nós vamos ver prédios pichados, velhos. Então isso não traz nenhum valor. Eu entendo que não há conflito em relação àquilo que é história e aquilo que é novidade, é inovação. Só que essa região, na Praça 7, como lembra a Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura de Minas Gerais, tem construções protegidas por lei. O obelisco no centro da praça e também prédios como o do Cine Teatro Brasil são tombados pelo Estado. São estruturas que precisam ser preservadas. E a propaganda em painéis gigantes pode sim representar uma irregularidade que precisa ser impedida, na opinião dos profissionais de arquitetura. O Marcelo faz parte da Associação dos Escritórios de Arquitetura. Ele espera que os órgãos de fiscalização sejam consultados antes de qualquer intervenção. Para o arquiteto, a valorização da praça passa por outras ações e não apenas por propaganda. Precisa de incentivos municipais para valorizar o que é da identidade de Belo Horizonte, como as cafeterias, lanchonetes, o pastel com caldo de cana, pão de queijo. Então essas questões precisam ser valorizadas juntamente com valorização à cultura, com cinema, teatro, eventos ao ar livre. Então é esse conjunto de incentivos ao comércio e à cultura que é o que realmente atrai um turista para a cidade. Pelas ruas, há quem goste da ideia de mais luz em painéis gigantes na Praça 7. Vai ficar mais moderno, na opinião da Gabriele. Fica mais atual, com mais tecnologia, mostrando mais a tecnologia. Eu acho que fica legal. O João e a Yasmin têm uma opinião totalmente diferente. Eu acho que tem prédios muito tradicionais aqui, principalmente aqui perto da Praça 7, e inserir esses painéis luminosos iria descaracterizar. E acho que iria até que precarizar um pouco a história do centro. Esse preço que eles vão gastar como algo tão grande, eles podem priorizar não só com preservação de históricos, mas também na nossa limpeza do nosso centro, da nossa cidade, e como ele está jogado essa área. Olha, o vereador autor desse projeto, ele explicou também que para haver a instalação desses painéis gigantes de LED aqui na região, em áreas próximas a prédios tombados pelo patrimônio, tem que haver a consulta junto aos órgãos responsáveis, junto aos órgãos que fiscalizam a região. Só se houver a aprovação é que aí sim esse painel poderá ser instalado. Por outro lado, é exatamente isso que os arquitetos, que a Associação de Arquitetos espera, que os conselhos, que os órgãos fiscalizadores sejam consultados caso queiram instalar um painel de LED gigante perto de um patrimônio, de um prédio tombado pelo patrimônio histórico do Estado. Essa é a posição do Conselho de Arquitetos aqui da região. Como a gente disse e como você viu aí na reportagem, trata-se de um projeto bastante polêmico que divide opiniões. Agora, já está valendo. Caberá agora ao mercado, aos empresários, se interessarem ou não para a instalação desses painéis aqui na região central de Belo Horizonte. A gente volta com você, Fabiana. Obrigada pelas informações, André. Boa noite. A partir da próxima semana, podemos ter mudanças no tempo com a passagem de uma frente fria vinda do litoral. Ela deve aliviar um pouco esse calorão, trazendo chuva em diferentes pontos do estado, incluindo na Grande BH. A expectativa é que as temperaturas tenham uma redução.
Amanhã o dia deve ser de céu nublado na região metropolitana e aqui na capital. Vamos ver como ficam as temperaturas em Belo Horizonte neste domingo? Olha só, às 8 da manhã, 22 graus, às 2 da tarde, máxima de 31 e às 10 da noite cai novamente para 22 graus. Agora os termômetros em algumas cidades da Grande BH. Belo Vale, máxima de 31 graus, mínima de 17. Caeté, máxima de 28, mínima de 17. Itabirito, máxima de 29, mínima de 16. E Sete Lagoas, máxima de 32, com mínima de 19. Com 47.036 torcedores presentes no Mineirão, o Atlético goleou o América na primeira partida da final do Campeonato Mineiro. Guilherme Arana fez o primeiro do Atlético nesse cruzamento em que o goleiro Jori falhou. O volante Cauã Barros, do América, foi expulso depois desse tapa no atacante Coelho. Com um a mais em campo, Luanco ampliou para o Galo. E Lianco, que ganhou o prêmio de melhor em campo, fez mais um. Rony fechou a conta para o Atlético, 4-0. O jogo de volta é no sábado da semana que vem. Comando de campo do América. Veja depois do intervalo, a gente mostra como está o último fim de semana de carnaval em Belo Horizonte. Para muita gente, a folia ainda não acabou. O carnaval oficial em Belo Horizonte termina só amanhã. No fim de semana, 30 blocos saem pelas ruas e avenidas da capital. Hoje, foram 16. A Cleusa é vendedora ambulante, veio para o bloco para finalizar o estoque. Eu estou tentando queimar minha mercadoria já, porque o que eu já fiz só foi legal, entendeu? Carnaval. Para acabar, gente, chega aí, ó, para acabar. Mas teve muita gente que queria mesmo, era se acabar no último fim de semana de folia. Tem que ter força na peruca, muita alegria, porque alegria, tá querida? A gente tem, meu amor. Acho que agora quem não se jogou tem que jogar e aí acabar essa folia, porque Belo Horizonte fez um carnaval lindo. Ainda tem turista na cidade, a economia tá girando, tem carnaval de bloco, tem carnaval de trio elétrico, tem carnaval de banda, de palco, alternativo, tem carnaval pra todo mundo. Muito bom! O bloco Ziriguidum Stardust, que homenageia o cantor britânico David Bowie, desfilou no bairro Floresta, em BH. E já virou tradição, sempre no sábado pós-carnaval. A gente ainda tem o fôlego para mais um dia. Quando a gente começou o bloco, todo mundo tocava em outros blocos, por isso que a gente optou pelo pós e foi super bem recebido. Um espaço também para celebrar o amor. Teve até casamento. Foram várias emoções ao mesmo tempo. Como disse o Roberto, muitas emoções. A gente chegou, casou e já foi pro bloco. O bloco é a nossa festa. Neste Dia Internacional da Mulher, o bloco saudou as cantoras Rita Lee e Gal Costa, numa mistura sacolejante de rock, pop e música brasileira, para deixar fãs com saudades. Haja amor pra sorrir, haja amor pra viver. Eu sou cantora de bloco aqui de BH e pra mim o carnaval podia ser o ano todo. Eu canto no Unidos da Estrela da Morte, bloco de Star Wars, bloco nerd de BH. Hoje eu tô como foliã, fã do BTS, fã do Bowie, fã do carnaval de BH. Quem também quis provar o gostinho do carnaval de Belo Horizonte foi o cantor Xamã. Pela primeira vez, o bloco do Malvadão desfilou aqui na cidade e trouxe um repertório com muito rap e funk para a Avenida Afonso Pena. Demais ver essa galera aqui, eu amo BH, eu venho aqui desde os primeiros shows de 2017. Poder estar festejando aqui nesse final de carnaval com essa galera, pra mim é maravilhoso. Eu gosto muito do Xamã, o carnaval já foi uma loucura os outros dias. Esse é o último para encerrar com chave de ouro e ser feliz. Brasileiro é carnaval! E amanhã tem mais, viu? 14 blocos desfilam em várias regiões de BH. Entre eles, o Bloco do Futuro, que recebe o grupo baiano Olodum a partir de 1 da tarde na Avenida Brasil, no bairro Funcionários. A lista completa está lá no G1, é só apontar a câmera do seu celular para esse código que aparece aqui na tela. Para rever nossas reportagens é só ir lá no Globoplay. O Jornal Nacional começa às 8h30. Para você, uma ótima noite e um ótimo fim de semana. Tchau!